Olá, seja muito bem-vindo ao Workshop Profissões Futuro, que hoje é o maior workshop de trabalho remoto no Brasil. O meu nome é Diego Dotti e eu sou especialista em trabalho remoto. Esse é um workshop que vai durar 3 dias consecutivos, ou seja, hoje, amanhã e quarta-feira. E vai te mostrar como que você pode trabalhar para empresas multinacionais, como por exemplo Google, Facebook e LinkedIn, de dentro da sua própria casa e ganhando um salário 3 vezes maior do que você ganha hoje e trabalhando apenas de 1 a 4 horas por dia. Mas vamos lá. Antes de começarmos esse workshop, eu preciso dizer que se você não está aproveitando o tempo com a sua família ou filhos, ou então se você está com risco de perder a sua renda principal, se você não é reconhecido no trabalho, se você tem alguma dívida que está tirando o seu sono e o seu salário não está dando para pagar, ou então, de repente, você sente que precisa de mais 2 dias na semana para descansar, então esse workshop pode reverter completamente cada um dos seus problemas. Mas se você não precisa de nenhuma dessas coisas que eu falei, então eu recomendo que você feche agora esse vídeo. Saia, vai fazer qualquer outra coisa, menos participar desse workshop. Porque se você não for, presta atenção, se não for colocar em prática tudo que vai ser falado nesses 3 dias, não faz sentido você estar aqui todo esse tempo se esse conteúdo não vai fazer diferença alguma na sua vida. É sério que eu estou falando. Muito bem, você deve estar se perguntando, por que é que eu estou então ajudando e fazendo esse workshop? Olha, existem hoje no Brasil mais de 12 milhões de desempregados e outros milhões de pessoas que estão com seus dias contados de emprego. E talvez você que esteja realmente com muita vontade de agarrar a oportunidade que esse workshop está abrindo gratuitamente, também pode estar na situação de incerteza sobre seu emprego ou pode até estar desempregado. E olha, eu estou abrindo a oportunidade desse workshop porque a minha missão de vida é pelo menos ajudar a reduzir o desemprego e toda essa insegurança que hoje existe, essa insegurança de trabalho no Brasil. E olha, de todo o coração, se você não quer aproveitar essa oportunidade de aprender e se reinventar no mercado e de aproveitar as oportunidades que ele te oferece hoje com as profissões futuro, não faz sentido você estar aqui e eu quero ajudar quem quer realmente aproveitar todo esse conteúdo e ser ajudado. Mas vamos lá. Como eu já falei, esse é o workshop Profissões do Futuro e o tema principal desse workshop é trabalho. Mas que tipo de trabalho exatamente nós vamos falar aqui? Antes de falar do tipo de trabalho que vamos falar aqui, eu quero perguntar a você: como é que funciona o mercado de trabalho tradicional? Pensa aí. Se você está aqui participando desse workshop, é porque com toda certeza você sabe e faz parte do mercado de trabalho tradicional. Mas vamos dar uma recapitulada, tá? Como ele funciona e logo depois falaremos sobre esse mercado de trabalho remoto, que é o tema base desse workshop. Muito bem. Nós vamos ver então o mercado de trabalho tradicional, CLT. Como que ele funciona e como que o mercado de trabalho remoto funciona. E como e quando e também por que que ele surgiu e o que isso que tem a ver com as empresas multinacionais. Vamos então. Funcionamento do mercado de trabalho tradicional. O mercado de trabalho tradicional, ele funciona da seguinte forma. Pessoas querem fornecer um serviço para a sociedade em grande escala. E é por esse motivo que elas criam empresas, ok? Mas, para você poder oferecer um serviço
em larga escala, ou seja, para uma empresa poder solucionar esses problemas na sociedade, essas empresas elas precisam de pessoas. Porque uma única pessoa ela não faz uma empresa resolver muitos problemas, isso é fato. Então, essas empresas precisam fazer o quê? Contratar pessoas, geralmente pelo modelo que conhecemos como CLT. A pessoa contratada, então, ela passa a ser um funcionário que trabalha para a empresa e recebe um valor X, geralmente todo o quinto dia útil, por aquilo que trabalhou, certo? Ok. Mas então, por que que as empresas faliram e deixaram 12 milhões de desempregados no Brasil? Por que é que isso aconteceu? Bom, isso deveria funcionar normalmente e sem nenhum tipo de complicação relacionada ao desemprego em massa, como vimos aí nos últimos anos e que deixou sequelas gravíssimas no mercado até hoje. Se era para funcionar normalmente, então por que motivo que as empresas faliram e deixaram 12 milhões de desempregados? Que são os dados que o IBGE apresenta hoje. E ainda temos empresas com a saúde financeira ruim, a ponto de estarem prestes a mandarem seus funcionários embora. Mas o motivo é relativamente simples de entender. Há pouco tempo, nós presenciamos uma crise financeira no Brasil muito forte, como não tínhamos presenciado há algumas décadas. Isso fez muitas empresas passarem por maus bocados. Mas o mais incrível disso é que o mercado não estava parado. Ainda tinham pessoas e empresas com dinheiro prontas para trabalhar e desenvolver serviços e produtos para a sociedade. Só que com a crise, muitas empresas, muitas mesmo, elas não conseguiram avançar no meio da crise. Porém, outras sim. E já já eu vou falar o que elas começaram a fazer que mudou completamente o cenário delas e não só mantiveram elas sobreviventes no mercado em crise, mas também elas cresceram e muito nessa crise. E ao invés de mandar os funcionários embora, como muitas empresas fizeram e não conseguiram se adaptar, elas estavam contratando cada vez mais. E isso é muito louco. E o que acontece é que essas empresas que não faliram, e pelo contrário, estavam crescendo e muito, como eu falei, elas simplesmente mudaram o seu modelo de trabalho. Para elas sobreviverem e permanecerem crescendo, empregando as pessoas, elas precisaram mudar a forma como elas contratavam e trabalhavam. As empresas que estavam tentando se manter no mercado, que é o que eu vou explicar agora, começaram a vender cada vez menos. Ok? Então o que acontece? A receita delas acabou diminuindo. O fluxo de dinheiro diminuiu, entrou menos receita. Porém, os seus custos, custo dessas empresas como funcionários, água, aluguel, folha de pagamento, RH, impostos, entre outros, permaneceram. E olha, o maior custo para as empresas que começaram a crescer é o custo de funcionários e impostos. Porque quanto mais funcionários as empresas têm, mais impostos elas pagam. E além disso, todo ano, o que acontece? Existe uma correção salarial. Então, com essa correção salarial, pelo menos para a maioria das empresas, porém, essas vendas não estavam acompanhando essa correção. Então, elas começaram a mandar funcionários embora como solução, que é claro, acabou não funcionando. Porque com menos funcionários, a empresa prestava menos serviço ou produzia menos produtos e vendia cada vez menos. Ou seja, ela entrou numa espiral de morte até chegar à falência. E como que essas empresas que se adaptaram, elas conseguiram solucionar esse problema então? Bom, a solução, ela parecia arriscada. Porém, acabou funcionando que foi simplesmente mudar a metodologia de trabalho dos funcionários. Isso fez com que elas
saíssem da forma de mercado tradicional e começassem uma coisa que começou a ser conhecida como trabalho remoto. E foi assim que surgiu o mercado remoto, que já tem aproximadamente 10 anos de existência. Ok, então como que funciona o mercado de trabalho remoto? Muito bem. Como que funciona então esse mercado remoto e também por que ele tem solucionado a questão do desemprego no Brasil? Hoje, inclusive, tá? Temos dados de que o Brasil é o terceiro país que mais cresce no mundo em trabalho remoto. Então, eu não sei se você lembra, mas no auge da crise tivemos aí quase 15 milhões de desempregados. Hoje são um pouco mais de 12 milhões de desempregados. E o maior responsável pela empregabilidade desses 13 milhões de desempregados foi justamente o mercado de trabalho remoto. Mas aí surge a dúvida para quem quer ficar empregado novamente e quem está com medo de perder o emprego, que é o seguinte: como esse mercado de trabalho remoto funciona, ok? E quais as empresas que estão contratando pessoas? E em qual área? Será que isso serve para todo mundo? Olha, e é isso que nós vamos ver ao longo desses 3 dias do workshop. E existem várias empresas que contratam, várias mesmo. Porém, nós vamos passar uma única empresa na aula de amanhã, para que você comece o mais rápido possível, assim que terminar esse workshop, ok? E também eu escolhi falar dessa empresa porque ela é a que mais paga. Vamos falar desde como o mercado de trabalho remoto funciona, que vai ser falado ainda nessa aula, e até qual área é a que mais está contratando atualmente, na aula de amanhã, junto com o site da empresa, que você vai poder fazer o seu cadastro e começar a trabalhar. E no último dia, nós vamos falar sobre como montar um currículo ideal para que você possa passar pelo processo de seleção dessa empresa, já que o processo seletivo dela não é como no mercado de trabalho tradicional. E vamos ver um pouquinho disso hoje, inclusive. Beleza? Então vamos lá? Bom, o mercado de trabalho remoto funciona da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem claro disso. Tá? Eu vou explicar aqui. Bom, uma empresa que 99% de chance que você conheça, né? O Facebook, né? É uma grande multinacional. O que acontece? Eu vou dar um exemplo com o Facebook para você. Olha só. O Facebook, ele vai solicitar serviço, tá? Para empresas terceirizadas. Que tipo de serviço? Eu vou dar um exemplo aqui falando sobre esse serviço que é o de avaliador de mídia. Sim. O que acontece? No Facebook, por exemplo, você chegou até esse grupo, o grupo VIP, meu grupo VIP no WhatsApp, aqui do professor Diego, e você está assistindo essa aula simplesmente porque eu patrocinei um anúncio para que você visse, ou seja, eu paguei um anúncio para que você visse ele e pudesse, assim, ter a oportunidade de participar desse workshop. Senão, isso não seria possível. E o que acontece? No Facebook existem, você pensa, você acha, tenho certeza que você acha. Ai, Diego, o Facebook, ele é muito legal, nossa, ele é gratuito e eu não preciso pagar nada para ter conta no Facebook. Mentira, você paga muito caro. Quer que eu te prove como que você paga? Quer saber? Se eu for dar uma breve olhada no seu perfil, eu vou saber quais tipos de música você curte. Eu vou saber qual que é a sua opinião política. Eu vou saber quais os últimos 5 lugares que você esteve. Eu vou saber se você gosta das lojas americanas ou não. Eu vou saber quais as séries e filmes que você gosta. Ou seja, eu vou ter praticamente todas as informações da sua vida. Está tudo lá. Cada momento que você curte uma coisa ou expõe sua opinião no Facebook, não ache que essas informações são seguras e são. Não, o Facebook sabe de tudo isso. E o que acontece? O que acontece? O Facebook vende essa informação para empresas que pagam
para fazer anúncios, publicidade. As empresas pagam e muito dinheiro para fazer anúncio no Facebook, porque está todo mundo ali. E aí, a publicação vai ser direcionada. Por exemplo, vamos supor que você... Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você curte muito, gosta muito das lojas americanas. Então, a Lojas Americanas vai saber que você visitou o site dela nos últimos dias, que você gosta, porque isso está lá no seu Facebook e não é gratuito, você paga com informações, e ela vai fazer um anúncio, vai aparecer para você esse anúncio. Só que acontece, como são várias e muitas empresas anunciando no Facebook, precisa ter alguém para auditar esses anúncios. Como auditar? Poxa, ver se esse conteúdo, se esse anúncio não tem conteúdo racista, ver se esse anúncio não tem conteúdo abusivo ou de sexualidade com teor sexual, para ver se esse anúncio segue todas as regras e políticas do Facebook, porque o Facebook ele tem uma política bem rígida, inclusive, para publicações. Mas aí quem que vai fazer esse serviço? Então, o Facebook ele vai olha, presta atenção. O Facebook vai solicitar serviço para uma empresa que contrata pessoas para auditar esses anúncios e avaliar essas mídias. Entendeu? Existe uma empresa terceirizada que contrata essas pessoas. E aí, de uma forma indireta, acontece que essa pessoa, ela está o quê? Trabalhando para o Facebook. Você não concorda comigo? Porém, não tem nenhum vínculo CLT, não tem nada de carteira assinada. Apenas a pessoa contratada vai assinar um contrato de prestação de serviço independente com a empresa. Tá? É como se fosse... É um contrato de trabalho, tá? Se chama contrato de prestação de serviço independente, mas é um contrato de trabalho que você, por exemplo, vai firmar com essa empresa que presta serviços ao Facebook. Então, indiretamente, você trabalha para o Facebook. E aí o Facebook paga para essa empresa e a empresa paga para você e você recebe o dinheiro em dólares por ter feito esse trabalho, você entendeu? Bom, como as empresas de trabalho remoto contratam as pessoas? Vamos falar sobre esse processo seletivo, ok? Bom, essa empresa que eu vou mostrar para você no vídeo de amanhã, ela inclusive tem um processo bem diferente. Afinal, ela é uma empresa de trabalho remoto, tá? Não tem RH, não tem que dar um currículo para a pessoa específica. Aqui não tem QI, ok? Para trabalhar remotamente, você precisa passar por um processo seletivo baseado em inteligência artificial. Inteligência artificial. Bom, como essas empresas contratam pessoas remotamente do mundo todo, e inclusive brasileiros, elas não têm um setor responsável para poder analisar currículo por currículo, porque é humanamente impossível fazer isso. Imagina, centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo enviando currículos o tempo todo. Não tem gente suficiente para olhar um por um e analisar. É simples, ok? Mas uma máquina é rápida o suficiente para fazer isso. E foi aí que entrou a inteligência artificial, ok? Mais diferente de um ser humano, essa tal de inteligência artificial possui protocolos específicos, ou seja, uma forma, tá? Uma forma diferente de analisar um currículo que, sabendo exatamente como funciona, você pode preparar melhor ele e aí montar ele da forma certa, ok? Como uma receita de bolo para poder, por exemplo, passar no processo seletivo e ser selecionado pela empresa multinacional e já começar a trabalhar e receber talvez exatamente a mesma coisa que você já recebe hoje no seu trabalho tradicional, só que trabalhando apenas 1 hora por dia. Se você trabalha até 4 horas por dia, se você trabalhar até 4 horas por dia, é você quem decide se vai ou não, ok? O que ainda assim
seria menos da metade do tempo que você trabalha hoje, contando com trânsito, etc. Você pode receber até 3 vezes mais que o seu salário atual trabalhando somente esse horário de tempo. E é assim que funciona o mercado de trabalho remoto. Bom, mas então por que é que o currículo é um currículo não tradicional? Por quê? Porque é um currículo de trabalho remoto. Não são pessoas que analisam o seu currículo. É uma inteligência artificial que possui protocolos específicos, tá? Ou seja, ela entende em uma determinada linguagem a leitura desse currículo, que não é a mesma de um ser humano, justamente para que ela possa avaliar cada um dos currículos recebidos de forma bem rápida para descartar os que não são ideais para esse trabalho, que é como ela foi programada para fazer, e manter aqueles em que o currículo se encaixa na leitura dela. Mas para isso, o currículo precisa ter uma estrutura específica para que você possa passar no processo. E é isso que eu vou explicar para você lá no terceiro dia do workshop, na nossa terceira aula de quarta-feira, ok? Porque como eu preciso de um tempo separado e que você preste atenção em como montar esse currículo, essa terceira aula na quarta-feira ela está reservada somente para te ensinar a montar esse currículo. E com a experiência que eu tenho de de 2.000 alunos que eu já ajudei no meu programa avançado, Método Remoto 2.0, ingressarem no mercado de trabalho remoto, eu consegui em toda a minha experiência reunir as informações necessárias para fazer com que qualquer pessoa comece a trabalhar remotamente, ok? Em menos de um mês. De uma forma assim muito comum mesmo. Em menos de 2 semanas. É incrível. Bom, mas só dar uma recapitulada muito rápida nessa questão do currículo. Tá? Bom, é baseado em inteligência artificial. Empresas são diferentes. Não é como empresas do mercado de trabalho tradicional. Trabalhos são diferentes. Não são os mesmos trabalhos. A estrutura desse currículo tem que ser específica. E não são pessoas que analisam o seu currículo. É uma inteligência artificial que possui protocolos específicos, tem uma estrutura específica. E aí que está o pulo do gato. E esse que é o pulo do gato para conseguir ingressar de forma séria e definitiva nesse mercado de trabalho remoto. Você precisa saber montar o currículo de uma forma específica, que é igual à receita de um bolo, e eu vou mostrar isso a você de forma aberta e detalhada na quarta-feira, na nossa terceira aula. Muito bem, mas você deve estar se perguntando, Diego, e como é que essas empresas pagam quando eu sou contratado? Como é que elas pagam quando você é contratado? Olha, agora que você já sabe como que funciona o mercado de trabalho remoto e o que precisa para ingressar nele, você pode estar se perguntando como essas empresas terceirizadas elas pagam você, não é verdade? Afinal, o que você quer é trabalhar no mercado de trabalho remoto para poder ter uma renda melhor, uma condição de vida melhor para fazer as coisas que geralmente você quer. Gosta, mas não tem tempo porque o seu trabalho tradicional te tira esse tempo, não é verdade? Mas quando as empresas pagam a você, esse dinheiro vai direto para sua conta bancária? Como funciona para você então receber esse dinheiro? Bom, então deixa eu te explicar. Olha, as empresas multinacionais, tá? Como por exemplo o Facebook ou o LinkedIn, tá? Só para citá-las como exemplo, elas pagam para essas empresas terceirizadas que te contratam e que repassam a você o dinheiro pelo seu trabalho de imediato, logo que você termina de executar uma tarefa. Ou seja, você ganha para cada tarefa realizada dentro do seu trabalho. Mas como que é feito esse pagamento? Vamos lá? É feito em dólar. Dólar. A primeira das melhores coisas é que essas empresas te pagam em dólar. Pelo menos em sua grande maioria. E olha, isso é bom, porque o dólar ele está em alta contra o real. E como o custo de vida no Brasil, na maioria das regiões, tem aumentado. Então, você receber em dólar já consegue resolver esse tipo de problema.
E essa é apenas uma das coisas que fazem você ganhar muito mais do que você já ganha no seu emprego atual. E isso que é bacana. Tá, Diego, legal, legal, mas eu entendi que pagam em dólar. Tá, mas e como é que eu recebo esse dinheiro? Vamos lá. Como que você recebe esse dinheiro? Você já ouviu falar, muito provavelmente, no PagSeguro e no Mercado Pago, por exemplo, que são processadores de pagamento muito confiáveis e muito, mas muito utilizados aqui no Brasil. Mas o fato é que esses processadores, eles não são utilizados tanto no restante do mundo. E como fazemos então para receber no Brasil se esses são os mais usados aqui? Essas empresas simplesmente utilizam, presta atenção, essas empresas, elas simplesmente utilizam o PayPal e o Payoneer, que são dois processadores de pagamento, tá, internacionais e considerados os mais seguros no mundo. E o mais legal disso é que talvez você até possa saber. Mas caso você não saiba, esses processadores aceitam receber e enviar pagamentos em dólar e também são aceitos em mais de 150 países, sendo um deles o nosso próprio Brasil. Então, eles aceitam você receber esse dinheiro, mesmo se você tiver conta na Caixa, no Itaú, no Bradesco e qualquer banco brasileiro, tá? E por isso que hoje o Brasil, na situação que está, é o terceiro país onde mais cresce o trabalho remoto. Olha, eu vou mostrar aqui, dá uma olhada nesse gráfico, na verdade, nesses números, tá? Em primeiro lugar, temos a China, depois Singapura, temos o Brasil em terceiro e olha que doido, estamos na frente da Austrália, que é um país desenvolvidíssimo, é excelente, tá? A Austrália é um país de primeiro mundo, assim como a Bélgica, e nós estamos na frente. Então, é o terceiro país que mais cresce no mundo em trabalho remoto. Bom, mas eu vou mostrar aqui agora para você, e para você anotar e fazer assim que acabar essa aula, tá? A primeira coisa que você vai fazer é anotar o site do PayPal, tá? Está aqui, ó, www.paypal.com.br/home. Anota isso daí, porque é muito simples. Como você está vendo o site na sua tela, escreve PayPal, P-A-I-P-A-L. E é só colocar o .com, repetindo paypal.com. Enfim. Depois que a página carregar, assim como você está vendo aqui, você vai ver essa tela e vai clicar no botão de cadastro. Tá vendo o botão de cadastro ali em criar conta? Fica lá no canto direito. Então, é ali que você vai clicar. E outro site para você criar uma conta, que você deve criar uma conta, e já peço que faça isso, é a Payoneer. Payoneer. Você vai criar uma conta lá. Lembre-se que é bom criar uma conta nos dois, tá? Porque a empresa ela pode pagar tanto por um quanto por outro, ok? E o site da Payoneer é simples também. É só você colocar no seu navegador payoneer.com. Payoneer se escreve P-A-Y-O-N-E-E-R. E aí, coloca o .com. Então, esse é o site do Payoneer.com. E você vai cair nessa tela que está aparecendo aqui. E o botão para criar a sua conta no Payoneer fica no mesmo local ainda onde fica o do PayPal, tá? Que já facilita bastante para você não ficar decorando onde fica cada um. Beleza? Bom, e uma coisa que eu quero falar para você. O que é o mais legal ainda de tudo isso? Olha, o mais legal de tudo isso é que você recebe sem desconto em folha. Isso mesmo. O mais legal disso tudo é que no mercado tradicional, por exemplo, se você tem R$ 1.000 de salário na carteira, você com certeza sabe que não são os R$ 1.000 que você coloca no bolso. Isso é ilusão. Não são os R$ 1.000 que você coloca no bolso. Se você tem atualmente R$ 1.000 na carteira, você tem descontos no contra-cheque, que acontece algo em torno de R$ 230.
tá? E aí depois que vira aquele monte de descontos, você fica com somente em torno de R$ 770 mais ou menos, não é verdade? No mercado de trabalho remoto, não existe desconto, o desconto em folha. Tudo que você recebe é seu e pronto, de mais ninguém. Olha, a única coisa que você paga para dizer que não tem nenhum tipo de desconto é a taxa de transferência no Payoneer para sua conta bancária, que é em torno de R$ 7, tá? Ou alguma coisa bem próxima disso. E que, vamos ser sinceros, não chega nem perto dos quase R$ 300 de descontos, tá? Em folha que uma pessoa com salário mínimo recebe lá no contra-cheque, não é verdade? Então, se você recebe, por exemplo, R$ 1.000 via PayPal ou Payoneer, você saca para sua conta bancária pagando uma taxa de R$ 7 e fica com R$ 993 limpo. Olha que diferença que esse dinheiro faz, não é verdade? E sabe, uma coisa muito interessante nisso também é que no mercado de trabalho tradicional, quanto maior o salário que você tem, e você sabe disso, quanto maior o salário que você tem, maiores são as alíquotas dos impostos, tirando um percentual ainda maior do que está escrito na sua carteira. É ou não é verdade? E já no mercado de trabalho remoto, não funciona assim, ok? A taxa de US$ 7 que eu te falei, R$ 7, perdão, do PayPal Payoneer, você vai pagar exatamente a mesma taxa, que apenas é uma taxa de saque, só isso. O mesmo. Então, quanto maior o salário, não vai fazer diferença, só vai pagar a taxa de saque, que são R$ 7. Olha, não me entenda errado. Então, todo esse dinheiro que for para o seu bolso fica todo no seu bolso. E assim, não me entenda errado. Você vai precisar continuar pagando seu imposto de renda todo ano, porque a gente precisa pagar impostos. E isso é uma coisa séria, ok? Mas agora, só, só de não ter descontos que você costuma ter no seu contra-cheque, quantas coisas a mais você poderia fazer com esse dinheiro que é tirado de você? Me fala a verdade. Fala a verdade. E recapitulando, vamos recapitular. Vamos recapitular o que vimos na aula de hoje? Muito bem. Começamos falando sobre o mercado de trabalho tradicional, tá? Que existe e como que funciona o mercado de trabalho remoto. Falamos aqui também sobre o principal motivo de termos 12 milhões de desempregados, que muitas empresas elas não se adaptaram ao clima financeiro do nosso país, e isso aí foi o principal propulsor do mercado de trabalho remoto, ok? Terceira coisa, a forma de contratação das empresas, como por exemplo o Facebook, você viu que eles não contratam funcionário, mas terceirizam o serviço. Quarto tópico, quarto tópico, como as empresas de trabalho remoto, aprendemos como que elas contratam as pessoas, como que é esse processo seletivo e como funciona a seleção dos currículos. E que eles precisam ser montados diferentes, de uma forma totalmente diferente. Que é aí que está o pulo do gato. Quinto tópico. Aprendemos também como que as empresas pagam quando você é contratado e que nesse pagamento não existe desconto em folha. E sexto tópico, quanto dinheiro fica no seu bolso na situação do mercado de trabalho remoto. Mas agora, gente, falando sério, um aviso importante. Deixa eu falar sério. Presta atenção. De coração. Esse workshop aqui tem toda uma equipe por trás que faz esse evento ser possível para ajudar você que está desempregado, ou então até você que tem um emprego, mas está inseguro sobre se você vai permanecer aí no seu trabalho atual. E olha, para mim ser bem sincero, para eu ser bem sincero, os dias do mercado de trabalho tradicional de CLT estão, infelizmente, com os dias contados. Por isso eu peço que se você não tiver interesse, sério mesmo, se não tem interesse em aproveitar o tempo com sua família ou filhos, tá? Sério, se você não tem interesse nisso daí, se você tem risco, por exemplo, de perder a sua renda principal e não tem interesse em tirar essa preocupação da sua cabeça, se você não é reconhecido no seu trabalho e quer ser mais feliz e ver que o seu trabalho realmente faz diferença para o mundo ao seu redor e ser reconhecido por isso,
mas não tem interesse em mudar a situação? Ou então, se você tem alguma dívida que ela está tirando o seu sono e com o seu salário atual não está dando para pagar, mas você não tem interesse em mudar essa situação, ou até de repente você sente que fica cansado dessa rotina, onde o tempo passa e nada muda, fica exausto a cada semana ou dia que passa no trabalho, está precisando de mais 2 dias na semana para descansar, só que você não tem interesse em querer uma qualidade de vida melhor. Então, olha, sinceramente, não perca, não, por favor, sério mesmo, não perca o teu tempo aqui nesse workshop, porque eu e minha equipe, nós estamos realmente fazendo isso para tentar mudar um pouquinho do Brasil, de verdade. Eu sei que pode parecer uma gotinha no oceano esse evento que eu tenho feito, mas se ele não existisse, o oceano com certeza seria menor. Então eu faço de coração para ajudar quem está precisando mudar cada uma dessas situações. Então, se você não vai participar dos 3 dias de evento, você pode sair sem problema nenhum. Pode ir embora, sai. Sem problema nenhum. E ó, tá tudo ok, tudo bem, a amizade é a mesma, tá? O importante é você fazer o que vai ser melhor para você. Mas se você quer mudar uma dessas situações na sua vida, então vem comigo, tá? Que ainda tem muita água para rolar nesses próximos 2 dias. Ah, e uma coisa, não deixa de assistir, tá, a aula de amanhã, porque é amanhã que eu vou te mostrar uma profissão do futuro e o que exatamente um profissional que trabalha nessa profissão faz. Além disso, olha só, é o cargo que mais está em alta e o que tem a maior facilidade de contratação. E eu vou te mostrar como ele funciona para você se preparar e buscar tentar fazer esse processo seletivo. Ah, e outra coisa, presta atenção. Se você tem um amigo ou um familiar ou conhece alguém que está precisando desse conhecimento, dessa oportunidade, tá? Que precisa assistir o workshop Profissões do Futuro, é só pegar o link dessa página e enviar para ele. Eu garanto que ele vai te agradecer por isso. E olha, se vocês gostarem da aula de hoje, ou se vocês têm alguma dúvida, deixa aí os seus comentários que eu mesmo vou olhar e vou responder um por um, ok? E se sua dúvida, por exemplo, ela for para todos, eu vou responder na aula de amanhã ou então na aula de quarta-feira. Combinado? Olha, abraços, muito obrigado mesmo pela sua participação e nós nos encontramos amanhã, certo? Valeu!